pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Raíssa. Hoje eu estou na missão de fazer a palestra de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui de primeira vez? Temos 1, 2, 3, 4 pessoas de primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui na nossa casa a gente passa só um breve resumo de como funcionam os trabalhos, tá? Para quem vem pela primeira vez, a gente sempre passa para fazer primeiro uma orientação, que é mais um bate-papo, uma conversa para entender as necessidades que vocês vieram buscar ou que vocês estão a imaginar. E através dessa orientação, que é realizada com um grupo de médios, eles vão estar passando uma orientação para vocês fazerem um tratamento específico guiado para aquela necessidade que vocês precisam e estão buscando. Tá? Após a orientação, vocês vão passar pela cura e o Reiki, que é um realinhamento dos chakras, um resumo geral. Tá? Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, é só nos procurar, sintam-se acolhidos e amados. Bom, pessoal, seguindo a leitura da obra mediúnica que a Cleonice realizou, Palavras de Jesus, a gente hoje vai estar falando sobre a parábola da ovelha perdida. Né? Dentro das parábolas que a gente vem realizando, falando, discutindo na semana, hoje nós vamos estar dando em sequência a essa parábola. Vou fazer uma breve leitura sobre essa parábola, está no livro, na página 126. Tá? Essa parábola, ela fala, tem duas escrituras, de Mateus e Lucas. Aqui eu vou estar falando um pouco mais sobre o que é a parábola, né? Que nada mais é do que uma história curta, que tem como objetivo de contar relatos do cotidiano. E Jesus utilizava muitas parábolas, né, para poder facilitar a linguagem, facilitar a compreensão, até mesmo aqueles que não tinham instrução, né, instrução cultural, enfim. E essas parábolas, ela ensina as lições morais e espirituais, né, estimula a reflexão pessoal e mudança de comportamento também. E ela serve também para revelar verdades profundas de uma maneira mais singela. Bom, em Mateus, capítulo 18, 12, 14, e Lucas 15, capítulo 15, versículos de 3 a 7. Aqui a gente vai falando mais da parte de Lucas. Em Mateus, aqui em resumo ele fala: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia ou se perde, não deixa as 99 e vai aos montes procurar as que se extraviou ou se perdeu? E ao acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por uma dessas do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que pereça nenhum desses pequeninos. O que esse trecho ele quer dizer é que o pastor, ele tinha 100 ovelhas, e dessas 100 ovelhas, uma se perdeu no caminho. E aí ele falava, né, quem que tem 100 ovelhas, perdeu uma e não vai atrás dessa uma. Não vai deixar as 99 para ir atrás dessa única ovelha que se perdeu. Essa parábola é a primeira de uma trilogia sobre a redenção que Jesus conta após os fariseus e os líderes religiosos da época terem acusado de receber e fazer refeições com os pecadores, que se diziam pecadores, né? Jesus ele foi muito julgado por sentar-se à mesa com todos, sem descrição, inclusive os pecadores, que naquela época os pecadores eram aquelas pessoas sujas, ou aquelas pessoas que não tinham uma classe social mediana, considerada por eles justos, né? Então aquilo que eles não consideravam justos se tornariam pecadores. Em Lucas, ela aparece em capítulo 15, versículo de 1 a 7, e é seguida de duas outras das trilogias, a parábola da moeda perdida e a do filho pródigo, que é uma trilogia que é muito parecida, né? As histórias, elas são bem semelhantes sobre os ensinamentos que Jesus quer nos trazer, sobre a qual já nos referimos antes. Textualmente, no texto do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam:
Este recebe pecadores e come com eles. Jesus propôs-lhes esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca do que havia perdido até achá-la? Quando a tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros e, chegando em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Jesus, ele deixou no deserto essas 99 ovelhas para trás dessa única ovelha que havia sido perdida. E ao encontrá-la, Jesus não pensou em duas vezes em carregá-la ela no seu próprio ombro e chegar lá até a comunidade e com muita alegria e felicidade compartilhar com todos os vizinhos, amigos, que ele havia encontrado essa ovelha perdida, né, e que ele gostaria também que toda a comunidade se alegrasse com ele, porque foi uma vitória ele ter encontrado, né, essa ovelha perdida. Já em Mateus, a gente encontra, semelhantemente ao que fala em Lucas, ele conta da seguinte forma: vede, não os desprezeis um destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia parecido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? Se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade do nosso Pai que está nos céus, que pereça um só desses pequeninos. Então, para Jesus é válido, né, não só naquela época, mas por toda a vida, que, colocando o exemplo das ovelhas, né, que uma ovelha, mesmo que perdida, ela vale muito mais do que 99 ovelhas que se tornam justas, mas não são seres que tenham compaixão, que tenham amor, carinho, que façam a caridade, né? Que sejam um falso profeta, vamos dizer, né? Só porque eles se acham justos perante aos olhos dos homens, por eles fazerem tudo da forma como deve ser, mas por trás, né, não ajuda o próximo, não cumpre com a caridade, não cumpre com as palavras que Jesus nos deixou. Então, ele dá importância para essa única ovelha do que para as outras 99 que não se arrependem. Então, vale uma ovelha perdida, mas que se arrepende, do que 99 ovelhas que não se extraviaram, que não se perderam, que se consideram justas, mas que não se acham a favor, né, do perdão ou da reconciliação. E aqui a gente fala, né, mais uma vez estamos distante de um tema comum nos gestos, nos pensamentos e nas palavras de Jesus. Pode entrar, gente, tem lugar aqui. Tem um aqui, fique à vontade. Sejam bem-vindos. Nos pensamentos e nas palavras de Jesus, a perda, a busca e o reencontro. E o que se perdeu? Ou melhor, quem se perdeu senão o próprio homem? Né? Jesus sempre se pôs como pastor das ovelhas, que somos todos nós. Por isso que tem aquela frase que é bíblica, né, muito comum, que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então, como pastor, né, Deus deixa esse ensinamento como pastor, como líder, de ir à busca daquele, principalmente daquele que está perdido, daquele que se perdeu no caminho por algum motivo, né, e que ele se arrepende plenamente de coração. Aquele ali é que interessa a Jesus. Então, por isso, Jesus foi muito julgado por sentar à mesa com os pecadores, por servir, né, refeições à mesa junto com essas pessoas que, para o restante da comunidade, eram considerados pecadores. A ovelha que se perdeu era um de nós. E a parábola fala de ir em busca do que se perdeu. Numa tentativa de recuperar aquele que se perde, se extravia e fala, particularmente com ênfase, o sentimento de felicidade nessa recuperação. Carregar a ovelha nos ombros, no deserto, como a sua responsabilidade e seu dever. Mas ainda, quando compara a ovelha com um pecador, e se refere à sua recuperação pelo arrependimento. Há muito e que se pensar a partir daqui então.
Aqui eu deixei alguns pontos importantes, né, aqui, sobre essa parábola. Como eu falei, só recapitulando para os irmãos que chegaram, os objetivos principais são esses três, que é ensinar as lições morais e espirituais, estimular a reflexão pessoal e, consequentemente, a mudança de comportamento. E a parábola, ela revela, né, verdades profundas de uma maneira mais simples e envolvente. Então, um pastor tinha sempre ovelhas, uma se perde. Ele teve essa procura e os 5 pontos importantes o amor incondicional de Jesus. Né? Eu até coloquei aqui o pastor, ele vai representar o amor incondicional de Deus, muito semelhante à parábola do filho pródigo, que, diferente da ovelha perdida, o filho pródigo é aquele filho que havia se perdido. Então, o amor incondicional de Deus, que se preocupa com cada um de nós individualmente. Né? A busca ativa, que busca ativamente aquele que se afasta, mostrando o seu desejo de resgate e reconciliação. E aí, colocando aqui no hoje, né? Todos nós estamos aqui à procura de um bem maior, né? De algo que nos traga paz, de algo para se reconciliar consigo mesmo que às vezes a gente se perca, porque a gente é ser humano, a gente falha todos os dias, né? Inclusive nos mínimos detalhes. Mas o importante é isso, é estar aqui, eu estou falando estar aqui como uma parábola, estar aqui nesse momento, na nossa casa, em busca de Deus, de espiritualidade, de se reencontrar, de ver como que a gente pode melhorar e evoluir para ser um desse pastor, né? Porque às vezes tem tantas pessoas que são julgadas como pecadores, a gente sabe muito bem os preconceitos, né, de todas as formas, enfim, seja no trabalho, seja na nossa própria casa, muitas vezes com a nossa própria família, que a gente siga as palavras de Jesus, que a gente se lembre das palavras de Jesus para a gente ser como um desse pastor também, né, como um dos pastores, como essa representatividade que Jesus nos mostra, nos ensina. E para isso a gente sabe que requer muito um olhar mais sensível, mais analítico, e de amor incondicional. Né? Quando a gente fala, alguém já disse que te ama hoje, né? Não é da boca para fora, é justamente para causar uma reflexão. Porque muitas vezes a gente não recebe um eu te amo como uma forma genuína, né? E nós somos irmãos em vida e muitos de nós às vezes não temos a oportunidade de ter uma pessoa como um pastor para poder nos orientar de uma melhor forma, para poder dar esse abraço acolhedor, para poder celebrar e festejar uma reconciliação, um arrependimento. Né? Então fica muito essa reflexão do amor incondicional de Cristo. A busca ativa, a alegria pelo resgate, né? A felicidade, a celebração de encontrar a ovelha perdida reflete a alegria em Deus ao ver alguém retornar ao caminho dele, ao retornar ao caminho do bem, aquele caminho que vai agregar a gente sempre, né? Enfim. A inclusão em valor individual. Né? A inclusão em valor individual, ele está alinhado aqui tinha 100 ovelhas, não é porque uma se perde que essa ovelha não tem valor. Então isso causa reflexão aqui pra gente, e é o que a gente quer incitar essa reflexão, é que todo mundo tem o seu valor. Então, às vezes, até mesmo quando, por exemplo, às vezes falta alguém aqui da assistência que não pôde vir por algum motivo, a gente sempre comenta, né, porque a gente sente falta de vocês. E eu fico muito feliz em ver a nossa casa cada dia mais crescendo, a sala cheia, de ter irmãos, né, que estão em busca e cuidando da espiritualidade, que é muito importante, porque às vezes no dia a dia a gente fica tão no automático, né, que a gente não percebe aquelas pequenas influências espirituais na nossa vida. E a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes, às vezes a gente poder ajudar alguém, a gente ser esse pastor, a gente poder resgatar uma ovelha perdida, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer local. Tá? Então aqui ele mostra que ele tem o seu valor, né? Não é porque uma se perdeu dentro de 100 que eu não vou atrás para poder ajudá-la.
Às vezes essa ovelha é aquela que mais agrega do que as outras 99, como ele disse. Né? Comunidade de apoio. Né? Você vê a Jesus Cristo, ele carregando essa ovelha, trazendo para a comunidade, se alegrando com a comunidade se alegrou com ele, né? Dessa vinda dessa ovelha perdida. E o apoio que ele teve e a lição que ele deixa para todos os outros, né? Para um apoiar aos outros. Então, teve uma relevância muito importante, né, nesse retorno dele. Aplicação no dia a dia. Coloquei aqui uma reflexão. Como podemos ser mais como o pastor da parábola, buscando a valorização, buscando e valorizando aqueles que se afastam em nossa própria comunidade? Às vezes está aqui dentro mesmo, né, e a gente não tem esse olhar sensível ou querer tirar conclusão ou julgar de uma simples forma, ou às vezes nem se preocupar, né, com o outro. Então, que a gente sempre que alguém, né, que a gente tenha em contato, que está seguindo um caminho e por algum motivo ele se desvie, tenta acolher esse irmão, né, ver o que ele tem, o que precisa para ele poder retornar aos braços do Pai, do que ele precisa para se reconectar dentro de si, porque quando a gente se reconecta dentro de si, a gente automaticamente reconecta com o nosso eu, com Jesus, com a espiritualidade. Bom, e aqui ele fala também, né, dentro dessa parábola, apesar de ser uma parábola às vezes meio que óbvia, né, eu falo que óbvio sempre tem que ser dito, parece simplificado. Vocês veem que fala em 2 versículos, né, Mateus e Lucas, em 2 capítulos, Mateus e Lucas, eles falam sobre a mesma parábola, mas é muito profundo se a gente for analisar cada detalhe, né, que eu coloquei os 5 pontos mais importantes, mas se a gente for parar para analisar cada trecho, cada acontecimento, ela é muito mais profunda. Então, aqui ele fala também sobre a questão da valorização do indivíduo, do reconhecimento, promover o perdão e a reconciliação, construir a comunidade. E a reflexão final que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que o verdadeiro valor de uma comunidade, ela vai se medir pelo amor e o cuidado que ela demonstra por cada um de seus membros, especialmente os que se perdem pelo caminho. E isso é aplicável, como eu disse, no nosso cotidiano, né? Na empresa, na nossa família, no nosso dia a dia no geral. Tá? Bom, pessoal, recomendo a vocês, quem puder, né, e assim tiver disponibilidade para ler as 2 parábolas, tanto de Mateus quanto de Lucas, é muito enriquecedora. A gente tem aqui o livro das palavras de Jesus, onde conta todas as parábolas, são várias que tem. Uma conversa com a outra, uma interliga com a outra, como havia dito, a parábola do filho pródigo, né, e a parábola da ovelha perdida, elas são muito parecidas, mas cada uma delas vai ter um ensinamento específico para a nossa vida e que a gente busque sempre colocar em prática, né? Um passo a gente já dá, que é estar aqui, se disponibilizar, às vezes vindo do trabalho ou faculdade, enfim. É muito importante e especial, né? A gente poder parar para ter esse momento de estar aqui, de ouvir a palavra de Jesus, de buscar o autocuidado, a espiritualidade, principalmente acima de tudo, né? Deus. Sem Ele a gente não tem nada disso, nós somos apenas um instrumento. Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre? Não? Agradeço a todos mais uma vez e a gente vai estar dando início aos trabalhos aí.